Olá, caros alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Tiago Assis e vamos gravar mais uma aula, agora aula de física, né? Vamos falar um pouco aí sobre o que é aceleração. A gente já falou ali o que era velocidade, a gente já falou o que era referencial, então, dando continuidade ao nosso conteúdo, vamos falar um pouco aí o que seria a aceleração. Então, eu aconselho você, neste momento, você pegar o seu material que foi enviado, não é? Pega o seu material e acompanha a aula a partir do seu material. Eu fiz aqui um resumo daquilo que vamos tratar, não é? Essa é a primeira, né, de duas aulas que vamos ver sobre esse assunto, né? E eu espero que você possa compreender. Acompanhe aí no material. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre o que seria, qual a ideia de aceleração. A gente tem a ideia, né? Às vezes a gente está dentro do carro, né? Tem, acelera aí o carro. O que é acelerar o carro? Não é o que a gente tem a ideia de que acelerar, a velocidade vai aumentar, né? Quando a gente tem a ideia, fulano acelerou, não é? Acelerou o carro, ou na Fórmula 1, fulano tá mais rápido. O que isso significa, né? Então eu trouxe aqui, né, a ideia central de o que seria a aceleração. A aceleração, quando a gente entende o que é aceleração, nada mais é do que modificar a velocidade. Então, o que seria no básico ali é modificar a velocidade em um intervalo de tempo, certo? É quando a velocidade ela é modificada em um intervalo de tempo. Então, o que seria a aceleração em escala média? Vamos lá definir, né, como está aí no seu material. A aceleração em escala média é uma grandeza física que nos indica o ritmo com que a velocidade varia, certo? Ela varia em função de um tempo, né? Então, a aceleração é a grandeza causada por um agente físico de força. Então, quando você mete o pé ali no acelerador, você está acelerando, ou seja, há uma modificação daquela velocidade. Por isso que o carro ele vai bem mais rápido. Não é? Se a gente comparar, por exemplo, uma Ferrari com um Fusca, não é? Quando a gente se pedir para os dois acelerar, não é? A gente vai perceber que a Ferrari, né, vai chegar mais rápido, né, em um determinado ponto que o Fusca, né? Então, mais na frente a gente vai entender situações como essa, certo? Então, seria a definição, né, a razão entre a variação de velocidade em um intervalo de tempo, certo? Então, é a variação de intervalo de velocidade em um intervalo de tempo. É importante aqui a gente lembrar que a unidade do Sistema Internacional de Medidas de velocidade, a gente já sabe que a unidade é metros por segundo. E o do tempo é segundo. Fazendo essa divisão aqui, só a divisão das grandezas aqui, não é? Da unidade, né? A divisão das unidades, então eu tenho aqui da velocidade metros por segundo e do tempo segundo. Quando eu faço essa divisão de fração, né? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, certo? Então a gente vê que fica metros por segundo vezes 1 sobre segundo, ou seja, multiplicação de fração, de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo, numerador e denominador, então dá metros por segundo ao quadrado, certo? Metros por segundo ao quadrado. E o que significa dizer isso? Né? O que significa essa aceleração? Digamos, por exemplo, né, que se um carro ele está a 5 metros por segundo ao quadrado, significa que a cada segundo ele percorre aí 5 metros, beleza? Então observa aí no teu material, certo? Aí na tua ficha, né, que eu coloquei aqui, por exemplo, tem um exemplo aí na tua ficha, tá um carro aí, né, no tempo zero ali, ele tá 10 metros por segundo, um segundo depois ele tá 30 metros por segundo, mais um segundo ele tá 50 metros por segundo, certo? Então,
o que significa dizer, certo? Significa dizer que nesse momento aí, em cada segundo, o carro percorre 20 metros, certo? Em cada segundo ele percorre 20 metros. Então, se a gente... Veja que eu coloquei lá no começo aqui, que a aceleração média era a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Significa dizer que é a variação, certo? Esse delta aí é variação. Eu coloquei aqui, ó, variação. No caso, a variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. No caso, o tempo final menos o tempo inicial. Trazendo isso para o nosso exemplo, que está aí na tua ficha, não é? Eu tenho aí que a aceleração média, certo? Se é variação da velocidade, então a velocidade final foi de 50 metros por segundo. A velocidade inicial é de 10 metros por segundo, certo? O tempo inicial, ele partiu do repouso ali, o tempo é 0. E o tempo final, após 2 segundos. Ou seja, 50 menos 10 dividido por 2 menos 0. Ficou 40 sobre 2. O resultado é 20 metros por segundo, certo? Tranquilidade aí. Então, uma outra coisa que é importante a gente destacar, não é? O que significa dizer, não é? O que significa dizer que o movimento ele é acelerado ou retardado, não é? Eu fiz essa seta aqui para a gente poder indicar uma coisa. No plano linear, quando, por exemplo, um carro ele está no sentido positivo, sentido para a direita, né, numa reta lá, ele vai ser positivo. À esquerda ele será negativo, certo? E a gente vai ver o que o sinal vai implicar, certo? Em relação ao movimento, ele pode ser acelerado ou retardado. O que significa ser um movimento acelerado? Quando o módulo da velocidade aumenta, certo? Quando o módulo da velocidade ali aumenta, ou seja, o carro ele está mais rápido. E retardado, quando o módulo da velocidade diminui, ou seja, ele está mais devagar. Um exemplo, quando a gente pisa no acelerador, o carro vai mais rápido, então esse movimento é um movimento acelerado. Quando a gente pisa no freio, o carro ele está indo mais devagar, certo? Então esse é um movimento retardado. Uma observação aqui, certo? Que quando a gente for calcular a aceleração, certo? As grandezas têm que estar ali na mesma unidade, tá? Então, tem que trabalhar com unidades semelhantes, certo? Eu até coloquei ali fique atento ali, certo? Em física, no mesmo problema, devemos trabalhar sempre com as mesmas unidades semelhantes. E quando isso não acontece, quando um está em metros por segundo e a outra dá em quilômetros, então a gente transforma ou tudo para metros por segundo ou tudo para quilômetro. No Sistema Internacional de Unidades, a gente trabalha com metros por segundo. Tranquilidade aí. Beleza? Certo? Então, a gente agora entendeu rapidamente ali o que seria a velocidade. Desculpa, a gente entendeu o que seria a aceleração média, certo? E como calcular a aceleração média, certo? Então eu deixei alguns exercícios para vocês, certo? Eu peço que vocês tentem calcular, não é? Tentem resolver alguns exercícios. Na próxima aula a gente vai compreender um pouco mais sobre a aceleração. Beleza? Então você pode, por exemplo, pegar o seu material e já dar uma lida. Eu coloquei aí de forma bem resumida, bem sucinta, para que você possa entender da melhor maneira possível. Beleza? Um forte abraço e até mais.